Olha, o próximo tema que é de produtividade, né? Quando eu fiquei sabendo que era o professor Ubiraci, ele foi meu professor, né, na USP. Eu conheci ele em 2002, né, professor? Então, esse livro aqui, né? Sem a internet era mais difícil, né? Para aprender de obra, quando eu estava em obra, eu comprei essa coleção dos primeiros passos da qualidade. Tinha seu livro, que era o de projeto de canteiro, né? O professor Ubiraci é uma referência em canteiro, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Davi também, questão de equipamentos. Você falou, em outros países você vai, a grua está no meio da rua, né? O carro passa embaixo. Né? Aqui a gente não quer que a grua passe pela rua, né? É bem complexo, né? Então, é um choque, né, quando a gente vai para outros países. Então, eu queria chamar o nosso painelista 2, professor Ubiraci. Boa palestra, professor. Agora, bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço ao C3 pelo convite e estar junto com esses palestrantes aqui, né? O André eu conheço pessoalmente hoje, mas eu fui aluno do Arnoldo, né? Tremendo engenheiro, Luiz, grande projetista e tecnologista e amigo desde a graduação, o Davi, temos trabalhado juntos já há um tempo. Tenho aqui o Trombelli, que, além de, né, um grande gestor aí, foi meu orientando, né, fez um trabalho bem bacana. E tenho, né, o nosso moderador ali, que, além de aluno, tem uma carreira aí que nasce da tecnologia e vai para todos os lados aí super brilhante, né? E encontrei já vários conhecidos aí na plateia de trabalhos anteriores, né, uma plateia super qualificada, super bacana, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Ubiraci, eu tenho, já vou até para o próximo aqui, eu tenho algumas ligações. Eu sou coordenador de projetos com uma fundação FDTE ligada à USP, sou professor da Poli, né? Fui ao longo de 35 anos professor da Poli, o que é uma grande alegria, pesquisador, e também professor de graduação, de pós, e várias coisas que eu vou contar aqui nascem do meu trabalho na Poli. Sou diretor da Indicom, Indicadores para a Construção. Um grande trabalho da Indicom é criar sistemas orçamentários, né? Uma das coisas que a gente faz é constantemente aprimorar o SINAP da Caixa Econômica, o que nos leva a centenas de obras constantemente. E a Produtime vem de time da produtividade. 95% das pessoas, quando lê a primeira vez, falam Produtime, né? Mas o que tem sentido também, e o que a gente costuma dizer é que nos contratando pode chamar de Produtime ou Produtime, não tem problema, né? E eu vou falar, eu não sou exatamente uma pessoa de alvenaria estrutural, né? Eu sou uma pessoa de gestão. Ora, dentro dessa gestão, a gente tem lidado com alvenaria estrutural desde a graduação, quase, né, em trabalhos lá, acompanhava o Luiz no laboratório, ele o tecnologista, eu com uma visão de gestão, e a gente vai falar de produtividade. Vocês viram pelo nome da Produtime, é um tema para mim muito caro, né, a gente adora esse tema, e falar de logística, falar do canteiro de obras. A Produtime tem uma experiência com vários sistemas construtivos, com vários tipos de obras, né? Desde obras com caráter mais específico, né? Ali a Vila dos Atletas, 30 e tantas torres de 18 pavimentos, enfim, obras grandes, obras específicas, o Matarazzo, né? Que a gente tem que pensar toda a logística para como executá-la. E aí, sistemas construtivos, alvenaria estrutural, tem a torre, tem a periferia, são coisas diferentes para a gestão, paredes moldadas de concreto, né, com mármore fizemos um trabalho lá, ajudamos, colaboramos de alguma maneira num trabalho bem bacana, os painéis modulares para as paredes de concreto, estrutura de aço, estrutura de pré-fabricados, steel frames, wood frame e alvenaria estrutural, que eu já vou, hoje o foco é essa gestão em alvenaria estrutural. Tem uma discussão hoje forte, a coisa da industrialização, né? E vem para uma cara mais de pré-fabricação, nada contra, enfim, mas
Davi já levantou algumas dificuldades e tem uma outra coisa que é uma leitura que é a industrialização, né? Industrialização começa com um passo básico que é organização. Se eu sair para um sistema altamente pré-fabricado sem me organizar, isso é um tiro no pé, pode ser um desastre. E a alvenaria estrutural, ela tem no seu DNA uma capacidade que tem que ser usada na sua totalidade, que é a potencialidade de se organizar. A pré-fabricação também é uma coisa que cabe junto na alvenaria estrutural, e mecanização, que eu acho que é uma coisa bem importante que a gente deve estar pensando sempre. Vou começar com uma ideia de viabilidade. Quando a gente estuda a viabilidade, a gente usa, né, tem várias coisas para olhar a viabilidade. Uma delas é um indicador de produtividade, que é o quanto eu gasto por metro quadrado, esforço por resultado. Esse real por metro quadrado, ele é uma soma de frações, uma ligada à mão de obra, outra ligada a materiais, aí tem equipamentos e outras coisas. Quando eu olho para a mão de obra, o real de mão de obra por metro quadrado, eu posso quebrar em duas parcelas. O real de mão de obra por homem-hora e homem-hora por metro quadrado, aquela produtividade que a gente está preocupado e que vai ser bastante o foco aqui da minha apresentação hoje. Mas a alvenaria, por exemplo, tem um lado de real de material por metro quadrado, né, que a leva a superar outros sistemas. Do ponto de vista de custo, que é um foco, muitas vezes, né, ou quase sempre, do construtor, mesmo do incorporador, a alvenaria estrutural tem vários aspectos interessantes e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Do ponto de vista da gestão da mão de obra, da logística, da produtividade, não do projeto, né? Temos projetistas, gestores também, tecnologistas, enfim, que conseguem dar uma outra visão, que não vai ser aquela que eu vou tratar aqui. Quando a gente fala de mão de obra, eu tenho que olhar um conjunto de pessoas, a gente olha só para o pedreiro, mas a gente costuma falar que tem o oficial, pedreiro, que faz alvenaria, o ajudante direto, que é alguém que está próximo do pedreiro, e o abastece, ajuda em pequenas tarefas, e tem a mão de obra de apoio, né? Várias melhorias têm sido feitas com melhorias de suprimentos que lidam com a mão de obra de apoio, e não exatamente com a mão de obra lá em cima. Não podemos esquecer de nenhuma delas. A gente lida com produtividade de uma maneira extremamente pragmática no sentido numérico, né? A gente dá tratamentos, a gente tem muitos dados sobre isso. O azulzinho é uma produtividade diária que acontece numa obra, varia, tem o dia ruim, dia bom. O vermelho é o cumulativo, que é o que eu uso no meu orçamento, e o cinza é uma coisa que a gente chama de potencial. É uma produtividade, ao mesmo tempo desafiadora e, ao mesmo tempo, factível. É com ela que eu defino as equipes que trabalham na obra, então a gente gosta desse tratamento, né? Falando de homem-hora por metro quadrado, onde está a nossa construção, somando tudo, né? Na área total da minha construção, a gente tem gasto de 5 a 90 homem-hora por metro quadrado. É um mundo, né? O 5 é um módulo que eu levo e coloco no lugar. O 90 é uma obra, talvez com gestão ruim, mas com um projeto extremamente complexo, enfim, dá para caracterizar. Estrutura de concreto armado com alvenaria de vedação. As boas obras de classe média estão no 30 a 35. A alvenaria estrutural, bem trabalhada, enfim, está no 20 a 25. Então, a gente já vê que a alvenaria, nas tipologias e com o procedimento que é usado, ainda que com várias melhorias que podem ser feitas, tem já um apelo de produtividade em termos de sistema construtivo. A gente usa um indicador chamado RUP, homem-hora por quantidade de serviço. No caso de assentar alvenaria, homem-hora por metro quadrado de alvenaria, pus um exemplo numérico aqui, um prédio de 400 a 500 metros quadrados de laje, tem uns 880 metros quadrados de alvenaria. Se eu tiver 10 pedreiros uma semana, 440 horas, 0,5 homem-hora por metro quadrado. E tem visto números indo de 0,25 a 2. E por que tem essa variação? Ou porque o produto é mais complexo, ou porque o processo é menos eficiente, ou porque eu tenho uma má ou boa organização da mão de obra. E aí que vem o apoio da gestão para melhorar esse tipo de coisa, além do projeto, da tecnologia. Historicamente, isso aqui foi um trabalho com alvenaria estrutural. O Arnoldo trabalhou, né? Luiz Sérgio e Sabatini, duas figuras, né, muito importantes, eu junto, né, com eles ali. Isso aqui, ensaio de alvenaria, enfim, desenvolvimento de bloco, né, coisa
da estrutura, eu entrava na gestão bolando um carrinho para movimentar os pallets, a gente ganhava 0,2, 0,3, 0,4 homem-hora por metro quadrado de alvenaria, o posicionamento das peças que compunham o sistema, então era um projeto de gestão, o projeto do produto, né, usando já ideias que o próprio Davi falou, o projeto da esquerda, TI 24, acho que era o nome da CDHU, é muito caro, né? Então, tem outras possibilidades muito mais econômicas. A gente desenvolveu com 2 grandes construtoras um modelo para, saindo o primeiro esboço do arquiteto, a gente estimar o custo que levava em conta a implantação, movimento de terra, etc., uso da área, altura dos prédios, e olhava o desenho. A gente tinha indicadores que tiravam um custo muito rapidamente, ajudava a discutir com os arquitetos, né, e os projetistas da alvenaria qual a melhor solução, até num momento de início da geração da concepção. Desenvolvimento, escolha de processos construtivos. Trabalhamos já com 2 empresas, uma atual desenvolvendo o uso de kits de elétrica e hidráulica, escolha de pré-laje ou de laje, né, que pode ser pré-fabricados, pode ser uma coisa bem interessante. O dimensionamento de equipamento, a gente não escolhe, eu gosto de grua, eu não gosto, eu gosto de manipulador, a gente dimensiona a necessidade, no caso de grua tem depois que posicionar, né? Então, dimensionamento de equipamento. Aí o projeto do canteiro esquerdo superior, o plano de ataque, isso é uma obra em Belém, a gente queria deixar lateral para o manipulador acessar e pôr material, então a gente definiu uma sequência que era alternada de execução de prédios, para não ter problema depois de logística de materiais. Do lado direito, uma obra em Santa Catarina, usando laje pré-fabricada, tinha o posicionamento da grua e o posicionamento dos estoques das lajes e dos blocos, para que eu pudesse, num rápido ciclo, ir colocando os blocos, eram os blocos de vedação. Os de vedação, a ideia era entrar antes de pôr a tampa, então era toda uma logística importante para levar blocos de vedação, ainda usando a grua, cerâmica, enfim, era levados para lá, e aí eu punha a tampa, toda uma logística definida. Aqui embaixo, obras horizontais, onde eu coloco os estoques também, para facilmente colocar em cima, é importante, tem projeto para isso, planejamento estratégico da produção. Projeto, né? Mesmo num projeto complexo como dessa casinha, a gente achou um jeito de melhorar a logística. Conversamos com o projetista, ele deixou fazer primeiro as paredes longitudinais, as azuis, soltamos as paredes, criava um corredor, eu abastecia só por um lado, ou podia ser pelo outro, facilmente o material corria, ganhava paredes grandes para fazer de cada vez e não segmentadas, melhorava a produtividade, e aí tem a parte da gestão do recurso. A gente dimensiona a equipe e depois faz com que essa equipe dimensionada aconteça no dia a dia da obra. Para finalizar, passar um roteirinho do ponto de vista aqui de um gestor, né? O André colocou do ponto de vista do projeto, essas coisas têm que interagir. Em primeiro lugar, avaliar, fazer o melhor projeto, pensar nesse nível, o desenho do projeto já é importante, projeto de produto, processo, organização do trabalho. Avaliar os níveis crescentes de industrialização, toda vez que eles são viáveis, e como fazê-los entrar na obra de uma maneira eficiente. Vamos para o planejamento estratégico da produção, plano de ataque, macrologística, o sistema de transportes, espaços disponíveis e necessários no canteiro, e a gestão da produção, com os microplanejamentos, aquilo que a gente fez com a alvenaria, quantas pessoas eu coloco em cada lugar, como é que eu organizo as equipes, os equipamentos, a chegada de material, e o contínuo PDCA, né? A gente vai avaliando o que está acontecendo e vai pondo nos trilhos se alguma coisa saiu indevidamente. Além do projeto fundamental dos tecnologistas, com certeza, para a alvenaria estrutural e para qualquer sistema, a gestão é fundamental, não esqueçam disso. Muito Obrigado. bem, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu pedi para você sentar aqui nessa cadeira. Professor, eu tenho ouvido muito que a RUP é uma unidade mais para a gente projetar e planejar, né? A linguagem de mercado mais em produtividade ali do pedreiro. Eu tenho ouvido muito que essa produtividade baixou. Hoje você tem a noção desse número em alvenaria estrutural? Quanto que um pedreiro faz em área por dia, se o projeto for bem feito, assim, essa média? Alexandre, eu acho que essa é uma pergunta
muito legal, né, e que, há uns meses atrás, o Sinduscom me fez essa pergunta mais ampla. Em cima da pergunta do Sinduscom, eu comecei a olhar trabalhos... A gente levanta a produtividade no Brasil desde 93, 94, né? Então, a gente tem um banco de dados muito grande, de trabalhos muito grandes. O SINAP hoje, né, a gente estudou já centenas de obras, trabalhos com o Sinduscom, Fiesp no Rio de Janeiro, etc. A gente tem grandes conjuntos. Tem um acervo muito grande. Não olhei especificamente para a alvenaria, olhei para a construção como um todo. Na construção como um todo, tem uma fala que vem do pessoal com uma cara mais de economista. Eles olham o real adicionado dividido pela mão de obra que esteve presente. Isso vem de dados do Censo Nacional, e eles têm mostrado que a produtividade tem piorado da construção como um todo. Eu peguei esses dados, dei um primeiro tratamento, ainda eu quero melhorá-los, mas nos últimos 20 anos, o número que eu cheguei é que tem havido uma melhora da produtividade, a produtividade da mão de obra tem melhorado em termos de homem-hora por metro quadrado de construção, mas é uma melhora pequena. Número do tipo 0,5% de melhoria por ano, né? Quando a gente fala de economia, a gente quer 3%, 4% ao ano, então ela ainda é modesta, ela precisa ser melhorada. Tem empresas que melhoraram muito mais, o mercado, de uma maneira geral, tem essa... Tá bom. Estatisticamente, né, o concreto, quando você faz os dois corpos de prova, lá, as duas, você pega o maior porque você considera que, na alvenaria, se o desvio aumentar, a gente reduz Qual que é a sua opinião disso? Só um pitaco aí do ponto de vista de gestão, né? Eu acho que cuidar, né, dos ensaios, enfim, mostra um grau de maturidade. E a gente, em termos de produtividade, aí estudado isso de um ponto de vista estatístico, porque existe uma preocupação, falar as melhores produtividades, menor RUP, são das empresas que fazem mal feito, que faz mal feito faz mais rápido. Se demonstrou estatisticamente que as melhores produtividades, os menores problemas de segurança do trabalho eram das empresas que tinham a melhor qualidade do produto. Então, essas coisas todas contribuem, a hora que você lida com isso de uma maneira bastante, né, cuidadosa, enfim, isso certamente vai estar associado a uma empresa que tem melhor produtividade e menores problemas de acidente. Perfeito. Barral foi um dos que impulsionaram esse evento aqui, teve a ideia. E aí, gostou do debate? Eu sou suspeito, né? Porque... Bem, bom dia. Primeiro, obrigado a todos aí pelas palestras. São duas perguntas, na verdade. Uma, quando vocês falaram muito sobre a execução da alvenaria estrutural, eu vi muito a explicação usando blocos em concreto. Existe algum motivo pelo qual, por exemplo, o uso de blocos cerâmicos não é amplamente mais utilizado? Tem vantagens, desvantagens? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria, vamos dizer assim, a pergunta de $1 milhão, né? A questão de mão de obra. Hoje, a gente tem está tendo uma dificuldade muito grande no mercado com relação à mão de obra, até mesmo conversando com outros colegas aqui antes do início das palestras, teve uma das construtoras que até falou que, para a execução de alvenaria estrutural, eles estão com muita dificuldade para conseguir ajudantes, serventes, para poder fazer a alimentação nos andares, e que até eles têm tido uma estratégia de utilizar, vamos dizer assim, profissionais mais graduados para poder fazer esse trabalho, aumentando muito o custo do sistema. Vocês veem alguma alternativa para esse tipo de problema? Contratar para o time. Tentar ser breve, né? Depois podemos até conversar mais. Vou falar da questão da mão de obra, né? A gente vive, não preciso contar para vocês, um buraco aí em termos de disponibilidade da mão de obra, por motivos que todos, né, conhecemos. Tem concorrentes para pegar a mão de obra que era tipicamente da construção. A nossa mão de obra está ficando mais velha. Acho que foi até uma vez com o Davi, eu perguntei, Davi, você sabe qual é a idade dos seus operários, né? Ele falou, eu sei quanto muda de ano para ano. Eu falei, nossa, ele falou, todo ano aumenta um ano, porque não entra ninguém novo e continua a mesma equipe que eu tenho, né?
Então, a gente tem uma idade média de 41 anos para os operários de construção. É duro o trabalho de construção? É muito duro, né? Vou pôr em números. Quando tem um pedreiro de alvenaria estrutural que assenta 20 metros quadrados de alvenaria num dia, pedreiro normal, com uma boa produção, enfim, 20 metros quadrados, 13 blocos por metro quadrado, vezes 20, 260, vou pôr 10 quilos o bloco, 2,6 toneladas, o cara lida por dia, para colocar na vertical, alinhado com a junta, etc. Alguém transporta esse material. Eu acho que a gente tem que ter ações que reduzam esse esforço. Então, eu falei uma hora de movimentar materiais de uma maneira mais mecanizada. Eu vejo isso com olhos muito bons, né? Então, você ter sistemas mecanizados, de certa maneira, para levar pallet. Não dá para levar todos os pallets, porque eu estou fazendo alvenaria, mas uma dinâmica de dimensionar todos os equipamentos para que eles cheguem na quantidade necessária, ao lugar devido, enfim. Eu acho que isso diminui, primeiro, muitos homens-hora e reduz uma parte do esforço, que é um esforço não agradável e que poderia ser diminuído no caso da alvenaria. Vocês lembram? Tem a mão de obra de apoio, aquela embaixo, enfim, tem o ajudante direto, tem o oficial, né? Mão de obra de apoio, eu tenho que mexer, fornecimento é uma coisa super importante, né? O tipo de fornecimento, estou falando só da alvenaria, fora laje pré-fabricada, etc. Mas vou entrar na discussão do Luiz falou, né, de tornar construtível a alvenaria. Vocês lembram que eu falei que a gente tem números que vão de 0,2 a 2 homem-hora por metro quadrado, só assentamento de alvenaria. Vou pegar dois números mais próximos, que a gente vira e mexe, encontra em obras boas. 0,3 horas de oficial por metro quadrado e 0,6. Né? Como é que eu vou do 0,6 para o 0,3? É o operário? Claro, tem operário bom, tem operário ruim. Mas é a gestão. Gestão, discussão de projeto, detalhes que não são detalhes, contramarco pré-fabricado que eu encaixo na hora, degrau de escada que fica mais fácil, grauteamento só de cima, poder ter o acesso com forma para fazer cinta e grauteamento, tem uma série de coisas. Tamanho das paredes, uma coisa é fazer parede, eu vou fazer uma parede de 10 metros quadrados ou eu vou fazer 10 paredes de 1 metro quadrado, para exagerar. Onde eu vou ter melhor produtividade? Ambos são 10 metros quadrados, né? Na de 10 metros quadrados e não em 10 de uma. Então, tem uma discussão com o projetista, quando é que eu posso soltar parede para tornar, entre aspas, uma parede maior. Esses esforços todos, que são do conjunto da cadeia, né? Projetista, tecnologista, o gestor, enfim, vamos dizer que me leve de 0,6 a 0,3 homem-hora por metro quadrado. Ganho de 0,3 homem-hora por metro quadrado de alvenaria, cada homem-hora custa 30, 40 reais, vamos dizer, um pedreiro, 40 vezes 0,3, eu estou falando de 12 reais por metro quadrado de alvenaria de ganho. Se ele faz 20 por dia, né, o 12 virou 360 vezes 20 dias, 8 mil reais. A hora que eu acrescento 8 mil reais na tarefa do operário, eu vou atrair o operário de outras áreas e vou atrair do meu vizinho que está fazendo a obra. Então, acho que dar condições de produtividade, mais do que a gente se preocupa, né, o Davi e eu, o tempo inteiro, vamos melhorar a produtividade, mais do que isso, é dar a possibilidade de o operário receber mais, e eu tenho certeza que eu vou reatrair outros operários. O operário, na minha opinião, gosta de trabalhar, né? Tem ruim, tem bom, ruim tem que mandar embora, e eu tenho que dar condição para o que gosta de trabalhar, de ganhar mais, porque ele vai estar mais na minha empresa, e o poder produzir mais depende desses gestores que estão aqui, menos do que o operário, né? Eu acho que ele é um reflexo dessas coisas todas, né? Bom dia. Eu sou da BR Corp, é uma incorporadora e estruturadora de negócios. Meu dia a dia não está muito ligado à parte técnica de engenharia, mas eu acho que talvez a minha pergunta seja para o professor Ubiraci, que é com relação ao custo, até onde, em termos de verticalização, compensa fazer a alvenaria estrutural ao invés da convencional. Opa, desculpa seu nome? Fábio, acho que eu acabei não falando, Fábio. Fábio, bom, é uma pergunta difícil de te responder, até onde vale a pena ou não, né? A tendência
de prédios mais altos vem até de legislação. Às vezes você tem um terreno e você precisa aproveitar mais a área do terreno, porque o preço de venda é a soma da fração do terreno com a fração do custo de construção. Então, por vezes, para você chegar, né, a gente vê empreendimentos hoje que têm 8 metros quadrados de área construída por metro quadrado de terreno. Para fazer isso, eu tenho que verticalizar, né? Então, acho que a decisão vem muito por aí, né? Quando eu faço o prédio mais alto, eu preciso de mais transporte vertical. Eu tenho um problema, a hora que eu tenho para fazer, né, voltar ao exemplo que o Davi colocou, se eu fizer um prédio se eu pudesse fazer um de 2 andares com 1.000 metros quadrados, né, 2.000 metros quadrados, contra fazer um que tem 1.000, 2.000 metros quadrados. Eu vou fazer de 20 com 100 metros quadrados por andar, o mais baixo vai sair mais barato, né? Mas eu acho que a gente tem o desafio de crescer, de subir as torres, porque eu tenho também, por outro lado, alguns ganhos ao fazer isso, né? Concentrar mais área no mesmo lugar, a repetição dos pavimentos, enfim. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso, mas eu diria que o primeiro indutor de fazer os prédios altos é mais de aproveitar, ter mais área construída no terreno e diluir o custo do terreno, que é muito caro, tanto que você vai ver esses prédios altos numa região urbana. Você vai para uma região de terreno barato, eu vou trabalhar com tipologias mais baixas. Eu acho que a resposta vem por aí. Não sei se eu respondi o que você estava perguntando. Só para complementar, é porque um dos nossos parceiros está com várias obras aqui no Brooklyn, inclusive, em alvenaria estrutural, com 29 pavimentos. Mas de outros parceiros, a gente já ouviu dizer que a partir de 24 pavimentos já compensa fazer a convencional ao invés da estrutural, em função do reforço que você precisa colocar na estrutura. Então, Ele é seco. Vamos lá. Eu queria perguntar para o André e para o Luiz a questão das faixas de resistência, né? Hoje as indústrias se modernizaram e os blocos estão atingindo novos níveis, enfim. Se não faz sentido você ter um maior uso de blocos de maior resistência, pulando algumas faixas de resistência, no intuito de você diminuir, né, tanta resistência na obra, consequentemente diminuindo o ponto de grout, e o ponto de grout também é um ponto que usa muita mão de obra, né? Então, consequentemente, você tem menos mão de obra e acaba tendo o mesmo custo ou equiparado. Biraci, para encerrar aí. Está ouvindo? Sim. É uma tréplica lá da grua. Da grua. Que eu acho que eu levantei a questão, né? Quando eu falei da grua, eu adoro grua, né? Como o mármore, né? Mas das obras que a gente faz, esse estudo de planejamento estratégico da produção, a maior parte não usa grua, né? Não significa que a grua esteja certa ou a não grua esteja certo, né? O mecanismo todo, assim, a gente pega a demanda por materiais que têm que ser transportados mês a mês, transforma isso num tempo ou de grua ou de cremalheira, dimensiona possibilidades de sistema de transporte em função do local onde pode parar a carreta, a posição em que eu posso pôr a grua ou o elevador, em função de estrutura, etc. A gente escolhe um sistema de transportes. E, só para dar um exemplo de elevador de obra de muitos anos atrás, daquele trabalho da Encol, lembra o carrinho que eu mostrei? Ele tem uma base plana e tem 2 ferros que se encaixam nos buracos dos blocos. A gente usava aquilo num sistema todo integrado, a Encol produzia os blocos, colocava no caminhão, não era época ainda de pallet, colocava os blocos em cima do caminhão, só que colocava com furo na horizontal, uma altura que era possível de transportar. Existia na obra uma plataforma com elevador cremalheira que estava na altura da caçamba do caminhão e na altura da parada do elevador. Tinham 2 carrinhos em cima do caminhão, 2 no elevador, 2 em cima, 2 homens em cima, 2 embaixo, pegava o pallet, punha no elevador, subia lá em cima, descia. Eu gastava muito pouco homem-hora por metro quadrado para fazer o bloco numa quantidade pequena que passava pelas portas chegar até o pedreiro. Então,
Sou super a favor de usar cada vez mais equipamentos mais pesados, mas é uma questão de custo, de caber para cada uma das obras, e existe uma série de soluções interessantes, mesmo essa que não tinha pallet e não tinha grua e tinha um transporte super eficiente. Tá? Acho que temos que fazer a gestão, né, da movimentação para que ela seja a mais eficiente possível nas condições da obra e no jeito de trabalhar da própria consultora. O Biraci também aqui me lembrou. Beleza. Aproveita, já fica. Vamos fazer a parte final aqui. Vou pedir para cada um fazer um minutinho a mensagem final aí para o público. Começando por você, Davi, do evento de hoje. Biraci. Em primeiro lugar, muito bom estar aqui, né? Agradeço a C3, o Alexandre pelo convite. Um prazer estar com essa equipe toda, né? E com a audiência. E a gente nota nos presentes aqui na frente, na audiência, que o resultado depende da ação conjunta de agentes que atuam na construção. Para mim, isso é fundamental, né? Em termos de... a gente está discutindo, eu estava falando muito, mão de obra. Eu, pessoalmente, acho que a culpa dos problemas da construção não são da mão de obra. Nossa mão de obra não é diferente da França, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, né? Também, você vai ao Canadá, o pessoal fala... O pessoal hoje no Canadá é meio da Europa, da Polônia, tem muito português, né? Na França, há uns anos atrás, né, eu encontrava... nos Estados Unidos você encontra mexicano, enfim, não é diferente da nossa mão de obra, né, em termos de qualificação, nesse sentido de formação. Eu acho que a culpa, ou a oportunidade de atuar, é do gestor. Somos nós que vamos fazer a diferença, provavelmente nesse trabalho conjunto. E como mensagem, né, projeto, tecnologia essenciais em quaisquer processos construtivos, em particular na alvenaria estrutural, mas não esqueçam da gestão, né? E gestão passa por pensar lá atrás qual é a concepção que vai ser pedida para o projetista de arquitetura ou de estrutura, já tem um ganho muito grande. Projeto eu faço antes, resolvo e tenho os ganhos independentemente da mão de obra até, né? E depois, planejamento estratégico da produção, plano de ataque, macrologística, organização dos espaços de canteiro, que na alvenaria é um problema quando eu tenho essas torres mais isoladas em São Paulo, você tem a bandeja, aí você vai ver qual o espaço que sobrou. Tem um lugar, outro dia a gente estava vendo, e era o lugar que era para estocar bloco, laje pré-fabricada, tem um reservatório, né? Aí fala, bom, então vamos pôr uma laje sobre o reservatório que deixa o caminhão entrar. Essas coisas tem que pensar antes, tem que estar no projeto, para organizar os espaços. Depois, microplanejamento para cada um dos serviços. A alvenaria é um em particular, e depois todos os pré-fabricados que puderem vir, e controlar isso, PDCA, a ferramenta mais básica, né, de um gestor técnico. Não se esqueçam dessa parte. Obrigado. Beleza.